quero que a gente tenha a expectativa de que vai acontecer frequentemente nos nossos cultos. Que isso vai fluir de uma forma natural, não daquele jeito, não da forma como o Espírito se move através da vida dele, mas que isso flua nas nossas vidas. Irmãos, eu falei isso na quinta-feira, eu quero repetir isso hoje. Eu e você precisamos ter ranço de doença. A gente precisa se incomodar com doença. A gente tem que olhar algo e sabe, irmãos, e não se contentar com aquilo. Eu vejo que há um movimento, infelizmente, irmãos, um movimento em muitos lugares, onde a gente tem se acostumado em viver com limitações. E não é o propósito de Deus. Você entende isso, irmãos? Eu entendo fases, eu entendo as estações, eu entendo que nós precisamos desenvolver a nossa fé, eu entendo que nós precisamos nos aprimorar ainda mais na palavra, nos debruçar mais na palavra, em comunhão com o Senhor, mas eu também entendo que nós precisamos gerar em nós essa revolta, essa intencionalidade de não aceitar. Sabe por quê, irmãos? A gente vai começando a acostumar com algumas coisas. Existem questões que a gente, como igreja, às vezes está até lidando de uma forma como se, não, isso é normal, ele só é diferente. Não, isso acontece dessa forma. Não, irmão, se tem alguma coisa fora do lugar, fora do padrão, nós devemos nos posicionar contra. Em que sentido, irmãos? Orando. Em que sentido, irmãos? Entendendo. Em que sentido? Instruindo. É dessa forma, irmãos. A gente não pode se contentar e achar que está tudo bem. Eu me lembro que quando eu vou explicar isso porque é algo assim, por favor, não me interprete mal. Amém? Você vai entender o que eu vou falar. Durante muito tempo eu vi alguns ministérios e eu entendo a importância disso. E eu me lembro que eu não entendia o porquê acontecia aquilo. Mas eu era de uma igreja que era uma igreja gigante, irmãos. A igreja que eu congregava, ela tinha mais de 3.000 membros, antes de vir para o Verbo da Vida. E eu novo, né, naquele ministério, eu olhava e sempre via umas cadeiras reservadas e uma pessoa que ficava ali em frente àquelas pessoas, fazendo sinais. E eu não sabia, irmão, o que era aquilo. Eu sabia que o pastor estava lá pregando, o ministro lá pregando, e aí o que era aquilo? Na verdade, era alguém traduzindo em linguagem de sinais para alcançar as pessoas que tinham deficiência auditiva. E aí eu falei assim, nossa, legal, né? Uma forma de inclusão e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu não via a igreja se movendo. Eu sei que a palavra chega, a fé vem, e a pessoa começa a crer, né? Começa a se desenvolver. Eu entendo isso. Mas eu não via na igreja, e aqui não é uma crítica, amém? Por favor, é só para a gente ir no raciocínio aqui. Eu não via na igreja uma disposição de orar, de tipo assim, ok, você chegou dessa forma, você não vai ficar dessa forma. Eu não via na igreja, eu não via nas pessoas aquele senso de tipo, isso não é para você se acostumar dessa forma. É um momento e nós vamos juntos crescer em fé para que isso mude na sua vida. Irmãos, eu vi as pessoas ali, ó, ano após ano. Ano após ano. E, nossa, que departamento maravilhoso. E glória a Deus, irmãos, e a gente precisa também. Amém? A gente precisa de uma igreja completa, a gente tem que atender todo mundo. E a gente tem que tratar todo mundo dentro das limitações que a pessoa tem naquele momento e desenvolver algo, não algo que venha a ofender a pessoa ou agredir a pessoa, irmãos, entenda isso, mas é algo que a gente precisa ter a expectativa de. Você entende? Você entende o que eu estou falando? Então, quando eu vi tudo aquilo, irmãos, eu falei, meu Deus, eu quero isso para a nossa igreja. Eu quero viver isso, irmãos. Eu quero experimentar isso, não porque eu quero ver, porque eu sou incrédulo. Eu quero ver porque isso faz parte do Evangelho. O Evangelho não é uma tentativa, não é uma brincadeirinha, não é algo para poder a gente ficar animado, irmãos. O Evangelho é o poder de Deus e a gente tem que se mobilizar nisso. E uma palavra, irmãos, tem surgido no meu coração e tem martelado no meu coração. Extraordinário. 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 Extraordinário.
E você sabe o que é extraordinário, irmãos? Já parou para pensar sobre essa palavra? A tradução de extraordinário, ela é traduzida da seguinte forma: aquilo que não é ordinário, que é fora do comum, que é notável, excepcional. E olha só isso, digno de admiração. Vou repetir para você. É aquilo que não é ordinário, que é fora do comum, que é notável, excepcional, digno de admiração. E quando essa palavra veio, eu lembrei desse significado, eu me lembrei de uma palavra que a Marisete, lá na Vitória Tafarello, trouxe, a Michelle até usou a mesma expressão na quinta-feira. Se você não assistiu o culto de quinta, irmãos, você perdeu, mas ainda tem chance para você. Vai lá e ouça no nosso Telegram. E ela falou, olha, eu vejo uma igreja notável. Uma igreja notável. Irmãos, deixa eu te falar algo. Essa cidade talvez tenha sido a cidade de maior influência no país, a cidade de maior população, de maior PIB no país. Talvez tenha sido a última a cidade nessa dimensão a receber um verbo da vida. Eu não sei porquê. Eu sinceramente, quando eu olhei as estatísticas, falei, meu Deus, como não tem um verbo da vida lá? É inacreditável, irmãos. Igrejas, cidadezinhas menores, e por favor, não estou desmerecendo cidade nenhuma, a gente tem que alcançar todas. Cada bairro, cada lugar, se tiver que ter uma portinha que seja, a gente vai estar lá, a gente precisa chegar. Amém? Mas quando eu olhei, eu falei assim, não faz sentido a gente não ter chegado. Como o Ministério Verbo da Vida aqui. A gente está aqui em São Paulo, a gente está aqui em Barueri, a gente está... E aqui não. Talvez uma das 10, 12, 15 maiores cidades do Brasil, e não tem. Todas as outras você vai olhar, você vai ver que tem. Guarulhos, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, até Manaus, Amapá, Macapá, todas as capitais já foram alcançadas. E eu falei assim, isso não é à toa. Não é à toa. E quando você olha, irmãos, o contexto dessa cidade, você vai ver muitas igrejas sim, mas me desculpe a franqueza, mas também muito engano. Muita religiosidade, muita idolatria a homens, quase com uma santidade. E eu falei, quando eu olho todo esse contexto e vejo, eu falei assim, meu Deus, nós precisamos ser diferentes. E eu creio, irmãos, nessa palavra, notáveis. Eu creio que cada um de nós vamos expandir, vamos alcançar pessoas, mas eu creio, irmãos, nessa igreja tão viva, tão afogueada, que isso aqui vai se tornar irresistível. Irresistível, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Quando há, guarda isso que eu vou falar, quando há uma genuína manifestação da glória de Deus, esse ambiente ele se torna irresistível. Irresistível. Eu não estou falando de algo emocionado, eu não estou falando de algo fabricado. Irmãos, como eu já falei, a gente pode ficar falando um monte de coisas aqui para te animar, e a gente já viu isso em muitos lugares. Vamos lá, você pode, você é isso, você é aquilo, blá, 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 aleluia. E você sai de lá, meu Deus, o que aconteceu mesmo? Foi só oba-oba, só animação. E eu creio, irmãos, quando há um mover genuíno, algo, sabe, da parte de Deus mesmo, esse lugar se torna irresistível. Irresistível. Não tem como não se dobrar. Não tem como. E eu creio, irmãos, que essa atmosfera, como eu disse numa outra quinta-feira aqui, ela é proporcionada por Deus, sim, mas ela é atraída por nós. Nós atraímos a glória. Nós puxamos da glória. Nós desejamos a glória. E quando ela se manifesta, irmãos, ela se torna irresistível. Irresistível, porque o nosso Deus ele é irresistível.
a minha maior alegria aqui no domingo foi ver não só tudo que ia acontecer, e eu vi como muitos de nós ficaram maravilhados com tudo que estava acontecendo, mas a maturidade como nós, como igreja, agimos. Isso para mim foi uma resposta. Falei assim, glória a Deus, a igreja, a gente está vivendo um primeiro momento desse, e eu já vi tanto oba-oba, tanta bagunça, e a gente se comportou aqui de uma forma impecável, honrando a unção, com temor, reverência, o tempo inteiro, irmãos. Não teve nada. Isso é o que, irmãos? Isso é a gente entender o que estava acontecendo. É a gente perceber algo, não é algo natural, não é algo, sabe, maquiado. É algo genuíno da parte de Deus. E o que Deus, e eu vou começar a falar um pouco de mim, amém? E você vai entender o que eu vou dizer. Eu vou falar um pouco de mim, e você vai decidir se você quer ou não, amém? Por que eu quero te dizer isso? Porque eu estou falando dessa forma. Eu estou sendo chamado a ser esticado nesse tempo. Amém? E eu falei isso quinta-feira. Felipe, o meu ministério está entrando numa nova fase. Amém? E para essa nova fase, irmãos, eu vou precisar de fazer coisas extraordinárias. Talvez você vai olhar, de repente, ali para... Você pode olhar a minha rotina, a minha vida e falar assim, poxa, pastor, você já faz bastante, você já tem bastante obrigações, responsabilidades, cuidados. Mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou disposto a abrir mão por mais. Eu estou disposto a abrir mão de mais. Pastor, você já abre mão de muita coisa? Abro, irmãos. Eu já abro. Muita coisa. Tempo com a minha família, tempo de lazer, tempo para muitas coisas. Tempo de sono, tempo de descanso, tempo que eu queria estar num cinema, tempo que eu queria estar passeando, tempo que eu queria estar com o pé para o alto deitado no sofá. Eu abro mão, irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou me importando mais. Não estou me importando mais. Antigamente, eu vou ser sincero para você, eu via como peso. Eu não entendia e via como peso. Mas hoje eu estou entrando numa fase onde eu estou me colocando diante do Senhor. Eu falo, Senhor, eu estou pronto para abrir mais. Eu estou pronto para abrir mão de mais para o Senhor. Não estou preocupado. Se você não entende o meu chamado e não entende o que eu faço nesse lugar, eu não estou nem aí. Porque eu não faço por vocês. De todo o meu coração. Eu não estou aqui só porque eu amo vocês. Eu estou aqui porque eu amo o meu Deus. E porque eu amo Ele, eu amo vocês. Você entende isso? Então, o que eu estou querendo dizer isso? Quando a gente coloca as coisas no lugar certo, que é no Senhor, se o alvo do seu serviço não está te correspondendo, eu estou bem com Ele. Eu estou bem com Ele. E é com Ele que eu tenho que prestar conta. É com Ele que eu tenho que me render. É com Ele que eu tenho que me entregar. Eu nunca vou chegar aqui e ficar, sabe, passando para vocês algo. Faça isso porque eu preciso, porque eu quero. Não, irmãos. Eu já aprendi uma coisa. Honra não é algo que se pede. Honra não é algo que se estabelece. Honra é algo que se tem ou não tem. Tem ou não tem, irmãos? Não tem como. Eu posso falar um monte de coisa aqui, você vai fazer por obrigação, não vai dar certo. Se você não entender a visão, vai ser só esforço vazio. Vazio. E eu, sinceramente, irmãos, eu já vivi muitas coisas ao longo da minha vida, da minha curta jornada, né, de ministerial. Mas eu creio que aquilo que está por vir é muito maior. E eu não posso ficar preso. Eu não posso ficar preso em coisas pequenas, irmãos. Eu não posso ficar preso em aquilo que foi, aquilo que deixou de ser. Eu não posso ficar preso naquilo que alguém deixou de fazer. Eu não posso ficar preso com aquilo que alguém deveria ter feito. Não, irmãos. Se você ficar preso com isso, irmãos, desculpa, você não vai sair do lugar. Não vai.
Se eu posso dizer uma coisa aqui para todos, eu acho que a maioria de nós aqui, irmãos, já teve experiências em outros ministérios. A maioria. Já teve frustrações, coisas boas, coisas ruins. E deixa eu te falar, irmãos, essa igreja, se você tem essa visão, desculpa te frustrar nessa manhã. Essa igreja não é perfeita e nem vai ser. A gente vai melhorar, vamos nos aprimorar, mas eu não sou perfeito. Nossa liderança não é perfeita. Michela, que lidera a igreja juntamente comigo, não é perfeita. Então, não tem como. Não somos perfeitos. Você vai ver falhas na nossa vida. Agora, você vai precisar só discernir se essas falhas são falhas aceitáveis, são falhas que você percebe uma intenção de acertar e corrigir, ou se são coisas que são insustentáveis. E aí você vai ter que ir para um outro lugar. Agora, enquanto você ficar esperando perfeição, você não vai sair do lugar. Enquanto você ficar esperando, sabe, que esteja tudo arrumadinho, bonitinho, não vai dar certo. Outra coisa, irmãos, evangelho, guarda isso. Evangelho, não existe evangelho sem esforço. Não existe outra palavra que é muito fora do padrão verbo da vida. Não existe evangelho sem sofrimento. Vocês sabem que eu adoro essa questão do meme, né? De ver os memes aí na internet, né? Eu sempre falo disso. Tem um meme aí de um ex-jogador de futebol, que ele prega lá e tal, me falaram que eu não ia sofrer, me falaram que eu não ia chorar, mentira! Vocês já viram isso? Então, irmãos, é isso mesmo, ele está falando pura verdade. Se alguém te vendeu, né? Entenda o vendeu, um evangelho onde você não tenha sofrimento, onde você não tem esforço, onde é tudo uau, uau, uau. Engano, irmãos. Barulho. Barulho. Não é bíblico. Esqueça isso. Pastor, mas... irmãos, olha para a palavra. Olha a palavra, você não vê ninguém festejando a vida inteira. Você não vê ninguém rindo, alegre, feliz, contente. Ah, glória a Deus, eu sou rico, eu sou milionário. Você não vê isso. Você vê pessoas se esforçando dia após dia para vencer barreiras. Dia após dia, confiando na graça, confiando na unção, confiando no mover de Deus. Pastor, a gente não deve ser alegre? É claro que deve, irmãos, mas não é uma vida de mar de rosas, isso não existe, irmãos. Sabe o que vai acontecer? Vamos nos frustrar, porque a vida real não é isso. É pressão, é dificuldade se levantando, é oposição. Caia na real, irmãos. Caia na real. Olha o quanto tempo de evangelho a gente já tem para a gente aprender isso, irmãos. Se a vida fosse só festa, irmãos. Ah, a vida é festa. Ah, legal. É só festa mesmo? Pergunta para quem fala que a vida é só festa, se é só festa mesmo. Não é, irmãos. É exigido esforço, é exigido força. O reino de Deus é ganho por força. Esforço, rompimento, é a pressão vir você ir contra ela, a dificuldade de se levantar e você ultrapassar a barreira, é a pressão vir, irmãos, e você não se acovardar, porque a vida é festa, aí quando vem a pressão cai, se arrebenta, por quê? Porque não sabe condicionar a sua vida em momentos difíceis. Porque a fé está estabelecida quando está tudo certo. Isso não é fé, irmãos. Isso não é fé. Se você espera viver uma vida de glória, oh meu Deus, eu nunca vou ter problema, tudo vai dar certo, e não sei o que, nada vai vir contra mim, você está no engano. Desculpa te dizer isso, irmãos. Pastor, mas isso, vou ser bem sincero, isso não é padrão verbo da vida. De fato, não é padrão verbo da vida. Sinto lhe informar, não é padrão verbo da vida. E eu não estou preocupado com isso. Eu olho para os exemplos da palavra, irmãos, eu não vejo uma vida onde
Uau, o apóstolo Paulo vai chegar e o apóstolo Paulo é recebido com honra. Oh, maravilha! Grande apóstolo Paulo, senta aqui nessa cadeira de ouro, nesse altar maravilhoso feito para você. Toma aqui, ó, você não vai precisar fazer nada. Vamos te honrar como igreja. Você abriu quantas igrejas? 20 igrejas, todas as 20 igrejas honrando o apóstolo Paulo. Era isso, irmãos? Era isso que acontecia? E por que a gente espera isso às vezes? O apóstolo Paulo, no meio do ministério dele, teve que voltar a trabalhar, irmãos. Porque ele tinha que se sustentar. O que era vergonha para as igrejas. Me desculpa, era vergonha. As igrejas precisavam honrá-lo, sim. As igrejas precisavam, de fato, dar ofertas a ele, sustentar o ministério dele, sim. Mas você já olhou para o apóstolo Paulo? 2 Coríntios, não precisa abrir não, 12, versos 15. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Eu me gastarei e me deixarei gastar. Quantos de nós estamos disponíveis e dispostos a nos gastar e nos deixar gastar em prol de outros, em prol de pessoas ingratas, em prol de pessoas que viram as costas, em prol de pessoas que não o honram, em prol de pessoas que não estão nem aí para ele, em prol de pessoas que quando ele saía ficava dando atenção para outros ministérios, para outras doutrinas. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, irmãos, eu vou ler só um trecho aqui, depois a gente vai ler ele completo. Mas eu vejo, irmãos, um nível de entrega que ele era independente de. Independente de. Quando ele fala com Filipenses, ele fala o quê? Eu sei viver com dificuldades. Eu sei ser honrado, eu sei ser desonrado. Eu sei viver por privações, eu sei viver com fartura. Eu sei viver bem, mal, tudo posso naquele que me fortalece. E depois ele começa falando, agradecendo as ofertas que ele recebeu e falando, olha, o que importa para mim, irmãos, é o fruto que aumenta o vosso crédito. A oferta, muito obrigado pela oferta, muito obrigado pela honra, pelo cuidado de vocês. Mas o que importa para mim é o fruto que aumenta o seu crédito. Essa era a visão. Quando eu olho para Jesus, irmãos, eu não via Jesus. Gente, olha, acabou o problema. Eu cheguei, vim trazer vida, vida em abundância, mas ó, fique em paz. Cola comigo que vocês vão se dar bem. Era assim, irmãos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E a gente tenta até, às vezes, sabe? É tão constrangedor, irmãos, essa visão que às vezes a gente tem em relação a olhar para a Bíblia, que às vezes algumas pessoas tentam até, aos pouquinhos, ir deturpando a Bíblia. Algumas aflições, algumas dificuldades, alguns probleminhas aqui, outro ali. Não, irmãos, são muitas aflições. Quando nós olhamos a Bíblia, tende alegria por passar por provações. Provações. Agora eu vou te falar, irmãos, uma pessoa que está feliz, só vivendo de festa, vivendo de contos de fada. Me desculpa, é conto de fada. Quando passar por provações vai ter alegria? Não vai. Porque não consegue discernir. A alegria, ela é independente de. A alegria, ela é independente se está tudo bem ou não. Porque a vida não é só festa. A vida é sim renúncia. A vida é sim abnegação. Se você quer viver o extraordinário, ser uma pessoa extraordinária, irmãos,
você e eu vamos precisar entender que a gente não vai mais escolher onde a gente quer morar, a gente não vai mais escolher o tempo que a gente quer fazer, o que a gente quer fazer, eu queria muito fazer isso. Ah, não, hoje tem culto. Ah, mas eu estou muito tempo sem passear. Poxa, tem aquele filme que eu adoro, só consegui a sessão 12:30, o pastor sempre atrasa, eu não vou para a igreja não. Eu vou te falar, irmãos, olha, tem o extraordinário e tem o ordinário. Eu sei que um grupo de pagode aí estragou a palavra ordinário, né? Então, antigamente era ordinária, você vai lembrar, né? Mas a palavra ordinário, ela é aquilo que é padrão, aquilo que é comum. E essa palavra padrão, comum, ela soa até bonitinha, não é? Mas tem uma que, pelo menos, sempre me chocou. Desde a época da faculdade, quando um professor falou isso para mim. Ele falou, ó, quem está aqui na média, você não passou, você não se livrou, não, você foi medíocre. Meu irmão, eu sempre fui um cara que assim, tenho 10, sabe? Mas para que eu vou me gastar pro 10 se eu posso ficar com 7 aqui, tá bom? Até que esse professor falou isso na faculdade. E eu levei o ensino fundamental, ensino médio, nessa pegada. 7, 8, pá. Passando às vezes pelo estreito, né? Ali no limite, 6. Mas quando chegou na faculdade, logo no primeiro... esse professor, assim, ele nem era, em termos de conhecimento, nem foi o professor que mais me impactou, mas em termos de experiência de vida, foi o que mais me chamou a atenção. Ele fez isso 2 vezes. A primeira foi quando, eu já falei aqui também, quando ele chegou, ele falou assim, pessoal, uma conversa, uma bagunça na sala, e só adulto, né, irmãos? Faculdade à noite, todo mundo vindo do trabalho. Aí ele parou, ficou parado. Ele falou, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês sabem qual é o maior cliente do mundo? Aí, pessoal, não, o melhor cliente, qual é o melhor cliente do mundo? Aí o pessoal ficou meio assim e tal, eu falo para vocês, é o aluno, é o estudante. Aí o pessoal, ué, como assim o estudante, o melhor cliente do mundo? É porque o estudante, ele paga para não receber algo. Quando ele não recebe, ele fica feliz. Para e pensa. É só fazer um exercício, você não precisa responder para você não se constranger, amém? Mas vamos lá. Sem treinamento bíblico Rema Brasil. Ok? É uma bênção na sua vida? Na minha foi. Quando é que a gente fica feliz? Pô, não vai ter aula sexta-feira para eles emendar no feriado. Ih, hoje eu não vou não, estou muito cansado. Quem perdeu, irmãos? Quem deixou de desfrutar da unção que você pagou para fazer? Que você pagou para estar lá? Você. Aí o pessoal estava perguntando, professor, e aí vai emendar o feriado? Não vai? Aí ele falou isso, né? Falou assim, é o aluno, irmãos. Ele fica feliz quando ele não leva o que ele pagou. E aí ele perguntou, gente, vocês querem ter aula sexta-feira no emenda do feriado? Todo mundo. E a outra marca foi essa. Ele fez lá um gráfico, né? Eu esqueci o nome, acho que é Pareto. Ele pega que 20% está reprovado, 20% aprovado e 80% está aqui no meio. E aí ele falou, olha, vocês olham para isso aqui, ó. Isso aqui são as pessoas que vão além da marca. São os 20% que se esforçam, que arrebentam. Tem uns caras aqui, ó, estão reprovados. Mas a maioria de vocês está aqui, ó. Só fazem aquilo que é obrigado. Só fazem aquilo para passar. Sabe qual é o nome disso? Mediocridade. Meu Deus. Aí a partir daquele dia, irmãos, eu busquei cada 10 possível e impossível. Falei, eu não quero ser medíocre. Não admito. Meu Deus. É assim, irmãos, nós somos a representação do Deus vivo. Para e pensa. Como eu posso ser medíocre? Como eu represento o meu Deus sendo medíocre?
sendo mais um, que não faz diferença, irmãos. Como eu posso me apresentar a Deus dessa forma? Medíocre. Que qualquer vento de doutrina me deixa confuso. Que uma pressão se levanta, você vai lá, vence, vem outra. Ai, meu Deus, de novo, está tudo errado comigo. Que você fantasia uma coisa, as coisas não acontecem daquele jeito. Ah, Deus não está comigo. E você buscou a Deus para saber qual era a vontade dele? Não venha me dizer, irmãos, que tem clareza. Não tem. Os planos do Senhor são perfeitos. Planos de paz, para te dar um fim que você deseja. Agora, vou te falar uma coisa, um segredo aqui, irmãos. Planos de paz. Planos de paz é o quê? Você vai viver com o pé para o alto, esperando, e o dinheiro vai chegar na sua conta, ou glória, vai lá, declarações de fé, e a palavra vai fazer efeito, e você sentado no seu sofá, vai cair lá os piques. Pá, 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 pá. Me diz um que funciona. Cara. Não funciona, irmão. Planos de paz é o seguinte, é você estar lá fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, está acontecendo um monte de coisa ao seu redor e você está em paz. O bicho está pegando, mas você está em paz. Você está tranquilo. Você está lá alegre e contente. Por quê? Porque você não depende das circunstâncias. Está uma festa? Não está, irmãos. Está lá no arroz e feijão e ovo. Eu não tenho festa com arroz, feijão e ovo normalmente. É quando tem a carninha, quando tem... Mas eu estou em paz. Eu estou feliz, eu estou contente. Eu estava vendo, irmãos, eu não sei se você já viu culinária indiana. Você já teve esse privilégio? Culinária de rua, tá? De rua. Irmãos, é um negócio... A gente estava vendo a preparação de um sorvete. Eu tenho certeza que é na Índia, que é bem o picolé. Os caras assim, ó, os caras de regata, todo sujo, bermuda, chinelo, o ambiente todo sujo, eles virando assim, ó, com a mão, ó, tal, mexendo, depois botando lá e tal, uma água suja, um negócio. Aí depois bonitinho, eu falei, ó como é que fica bonitinho, amor. No picolé lá, bonitinho, lá ensacado, eu falei, meu Deus do céu. E eu falei, se eu fosse para a Índia, eu ia procurar produtos industrializados, né? Falei, já era. Eu não tenho mais coragem nem de comer um McDonald's de lá, meu irmão. Acho que eu vou em jejum para lá. Levar mais água na bolsa e vou em jejum para lá. Porque eu não tenho confiança. E aí eu te falo, irmãos, o que leva um missionário em um lugar como esse? Fala para ele lá. Fala, e aí, meu irmão, como é que tá? Tá sendo muito honrado aí por esse povo? Não, estão me perseguindo. Ué, estão te perseguindo? Mas você não está levando o evangelho, não está entregando a palavra? Pois é. Mas eu estou bem, cara. Eu estou em paz. Porque eu estou fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Não está tudo bem em minha volta, não. De fato, não está, não. Queria que estivesse melhor. Queria. Claro que queria. Mas estou em paz. E isso que é a visão, irmão. A gente não está condicionado ao ambiente. É a gente que estabelece o ambiente. É a gente que se permanece no lugar onde Deus nos colocou. A nossa grande dificuldade é essa. É Deus colocar a gente no lugar e a gente ter o mínimo de obediência para permanecer nele. Mas é aquela história, se você chega num lugar, começa a ficar muito quente, meu Deus, está muito quente, eu tenho que sair daqui. Vai para um lugar, está muito frio, meu Deus, está muito frio, eu tenho que sair daqui. Aí as coisas não acontecem, meu Deus, você me abandonou. Não, você saiu do lugar, você achou que estava frio. Porque a gente quer o quê? O nosso cobertor quentinho, a gente quer o nosso ar-condicionado. A gente quer estar de boa. Irmãos, eu não faço e não vivo o que eu quero. Eu não tenho mais escolha. Não tenho, eu não escolho mais. Ah, eu não tenho livre-arbítrio. Tenho, meu irmão. O meu livre-arbítrio foi, Senhor, a minha vontade é sua. Eu não tenho escolha, eu não estabeleço o que eu quero. Eu já falei algumas vezes, irmãos, eu tinha um plano, alguns de vocês já sabem, eu tinha um plano, meu objetivo era trabalhar bastante no final da minha vida, vender tudo, comprar um apartamento de frente para a praia lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e viver ali, meu. Descer, comprar um pão, tomar um pão na varanda, de frente para o mar. Era o meu sonho. Vou viver isso, irmãos? Provavelmente não. E eu estou bem com isso.
Amém? Agora, eu não estou tentando convencer a Deus dos meus sonhos. Eu quero viver o dele. Eu quero viver os planos dele. Porque eu sei que eu vou ser muito mais feliz, eu vou ser pleno, completo. Eu preciso ter visão de eternidade. Eu preciso ter uma visão além daquilo que eu tenho vivido, aquilo que está à minha frente. Sabe, irmãos, a gente precisa nos assumir. Há um tempo, né, a gente está vivendo um tempo onde as pessoas têm saído do armário, não é verdade? E a gente precisa se assumir, irmãos. Sabe o que é se assumir? É você não ter vergonha do Evangelho. Você não ter vergonha de quem você é. Porque quando a gente tem vergonha, irmãos, é como se a gente fosse um preso incondicional. Você ainda está amarrado lá. Você foi livre, mas ainda tem uma ligação com a origem. Só que, irmãos, Deus não te colocou, Jesus Cristo não te tirou de uma prisão, de um cativeiro e te colocou na condicional. Ele te libertou. Ele me libertou. Ele rompeu com aquilo que poderia te prender. Ele rompeu com o escrito de dívida, ele rasgou o escrito de dívida que era contra a sua e a minha vida. Não há nada que possa nos manter preso, nem mesmo incondicional. Agora, nós podemos ainda permanecer dessa forma. Então, eu e você precisamos nos assumir. E de que forma, irmãos? Sou crente, aleluia, tal. Não, irmãos, é você não ter vergonha do Evangelho. É você não se camuflar. É a gente entender que o Evangelho é muito mais, viver o Evangelho é muito mais do que simplesmente estar na igreja num domingo, talvez domingo e quinta, fazer o remo. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é dia a dia, é na nossa casa, é vigiando com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós falamos. É entendendo que sem comunhão com Deus, irmãos, a gente não vai a lugar nenhum. É entendendo que se você não tiver tempo para ler, nem que seja livros, nem que seja ouvir uma ministração, você não vai sair do lugar, você não vai crescer. É entender que sem ouvir da palavra, sem receber da palavra, a gente não vai avançar. Eu vou fazer um exercício, eu quero só que você pense. Quando você não vem no culto, qual é a sua prática? Você vai lá e ouve a ministração que ficou perdida? Ou você nem lembra que tinha a ministração para ouvir? Só pensa. Quantos de vocês, quantos de nós ouvimos as ministrações, mesmo que no Telegram, lá? Ih, eu perdi o culto de quinta. Caramba, foi poderoso, está todo mundo falando, né? Vou lá assistir. Quantos de nós fazemos isso? Aí eu te falo, irmãos, Deus está falando nessa igreja, com essa igreja, através dos ministros. E você, que é da igreja, não está ouvindo. E às vezes a gente está ouvindo o irmãozinho lá, que é uma benção. Glória a Deus, eu amo todos os ministros, irmãos. O evangelho precisa ser pregado, precisa ser difundido. Precisa, e a gente pode ter meios, mas, irmãos, nada vai superar aquilo que Deus está tratando conosco, como igreja. Você entende? Então, a nossa prática, a nossa vida, ela precisa redundar nisso, irmãos. Ela precisa ser, de fato, uma constante busca. E, irmãos, eu vou te dizer, nós vamos entrar nesse caminho aqui nessa igreja. Você pode continuar com uma vida ordinária, se você desejar, isso não é vergonha, não é problema nenhum. Fazer aquilo que foi chamado para fazer, uma vida normal. Ok, zero problema. Agora, eu estou te propondo hoje, na verdade não eu, mas o Senhor, assim como Ele me propôs, eu estou repassando para você, para que você viva o extraordinário. Para viver o extraordinário, nós precisamos ser extraordinários. E o que é ser extraordinário, irmãos? O Senhor compartilhou comigo 3 exemplos, né, de 3 pessoas na Bíblia. Eu já estou encerrando, mas hoje vocês... Tudo bem? A gente ia até às 14 hoje? Com você, tudo bem? Brincadeira. 3 exemplos. Primeiro deles, Abraão. Quais exemplos que nós podemos viver, olhar para Abraão e ver?
que mais chama a atenção em Abraão? Fé. É ou não é? Pai da fé. Outra coisa, perseverança, consistência. Abraão recebeu uma palavra e perseverou na palavra. Teve consistência o tempo inteiro. O Senhor deu sinais para ele na terra e à noite, de dia e de noite. A areia da terra e as estrelas do céu. Então, todo o tempo ele olhava para a promessa. E ele não esmoreceu, irmãos. Mesmo, como a própria palavra fala, mesmo considerando os seus dias já avançados, ele não esmoreceu, mas permaneceu dando glória a Deus. Então, como ser extraordinário? Pegando o exemplo de Abraão, nós precisamos de uma fé extraordinária. É crer na palavra acima de qualquer coisa, crer na palavra acima de qualquer circunstância. E ter consistência. Não está acontecendo? Continuo crendo. Não aconteceu? Continuo no mesmo lugar, até acontecer, irmãos. Ah, mas naturalmente é impossível. Vamos aqui entre a gente. Eu sei que tem os nossos queridos jovens aqui, mas os solteiros e tal. Mas vamos ser sinceros, o camarada já tinha passado um tempinho já mesmo. A palavra diz que já não era mais, né, no costume das mulheres. Então, foram 2 milagres. Uma pessoa estéril engravidar e uma pessoa já que não tinha como engravidar pela idade, engravidou. Então, a fé ela tem que ter uma perseverança, a gente tem que permanecer, ser consistente. Outro exemplo, Daniel. Qual é o exemplo que você tem de Daniel? Fidelidade, irmãos. Ele foi fiel a Deus o tempo inteiro. Outro aspecto que nós pegamos em Daniel, comunhão. Daniel era um homem de comunhão com Deus. Ele não abria mão da comunhão dele com o Senhor. Ele era fiel ao Deus dele, ele tinha comunhão com o Pai. E um outro aspecto, renúncia. Em que sentido? Daniel tinha os manjares do rei à disposição dele, mas ele escolheu abrir mão para comer legumes. Para abdicar de coisas que ele poderia desfrutar, mas ele abriu mão, renunciou em honra ao pai dele, ao Senhor dele. Então nós aprendemos rapidamente aqui sobre Abraão, sobre fé. Então, para que eu tenha uma vida extraordinária, para que eu seja alguém extraordinário, eu preciso de fé, eu preciso de persistência, consistência. Eu preciso ser fiel a Deus como Daniel. Eu preciso renunciar coisas. Irmãos, não tem como viver sem renúncia. Não tem como. Não ache que você vai viver tudo que Deus tem para a sua vida se você adota o mesmo estilo de vida. Não tem como. Infelizmente, queria te dizer o contrário, mas não é. É necessário abrir mão de coisas. É necessário de abrir mão de coisas o quê? Lícitas, coisas que você poderia desfrutar. Vou te dar um exemplo. Domingo de manhã, se você me chamar para qualquer coisa, irmãos, vamos almoçar, pastor, eu queria muito... Não, você não vai ter sucesso. Meu domingo é para estar aqui. Eu só não vou estar aqui em algumas condições. Quando eu estiver em tempo de descanso, de férias, ou com algum propósito muito específico. Ou então, meu irmão, eu não consegui levantar da cama. Mas fora isso, eu vou estar aqui. Já vim para a igreja com febre, já vim com piriri. Já vi, meu irmão. E é isso aí, é faca no dente mesmo. Ah, mas isso aí te faz mais santo. Não é questão de santidade, é questão de honra. Eu não abro mão da comunhão com meu Pai. Eu não abro mão da comunhão dos santos. É o momento que eu tenho para cultuar o meu Deus com os meus irmãos. Eu não vou abrir mão disso. E a própria palavra fala, a gente não pode deixar de congregar como é o costume de alguns. A gente tem que congregar, irmãos. Se você não se incomoda de faltar cultos, irmãos, tem algo errado. Você tem que se incomodar. Cara, não consegui hoje, mas eu vou me esforçar mais. Eu não estou querendo jogar peso para a sua vida, eu estou querendo te ensinar uma vida extraordinária. Amém? Então Daniel era fiel, ele tinha fidelidade na sua essência, ele tinha
comunhão como prioridade, ele tinha como característica, ele tinha sempre uma visão de renúncia de coisas que ele poderia desfrutar. E um outro exemplo, irmãos, José. Foram os 3 homens que surgiram no meu coração, como exemplificação. O que José tinha? Resiliência. Ele não deixou que circunstâncias o abatessem. Irmãos, me desculpa, a gente às vezes sofre com uma pancada aqui. Ontem nós estávamos até compartilhando, já falei isso aqui para vocês também, sobre a situação que a gente teve lá com o nosso apartamento lá no Rio. Né? Eu falei isso aqui no encontro de casais e tal. E, irmãos, eu poderia chegar e falar assim, não é para fazer nada, não sei o quê, nada dá certo. Sabe de uma coisa? Deixa isso para lá. Minha vida é isso aí mesmo. E aí eu fico pensando, falo assim, eu olho para José, filhinho do papai, todo amoroso, né? Aí pega os irmãos, vão lá e batem nele, vendem ele. Ele vai vendido como escravo. Quando ele começa a dar uma melhoradinha na vida, a patifona lá, né, como a gente brinca, foi lá e tentou pegar ele foi, fugiu, foi condenado injustamente. Meu irmão, muitos de nós falam assim, Senhor, me leva porque minha vida não deu certo, não é para mim. E aí vai lá José, revela o sonho lá e tal, o cara esquece dele. Aí fala, meu Deus, eu estou na prisão, cheguei no fundo do poço. E aí nem para sair da prisão eu ajudo o camarada não me ajuda, não faz nem o mínimo. Mas José não parou, irmãos. E aí a gente olha às vezes, irmãos, é igual quando você olha para um ministro. Eu estava olhando esses dias o nosso querido, né, o querido irmão pastor Luciano Subirá. Ele tá lá na Itália, lá pregando. Aí tirando foto e tal. E aí eu fiquei olhando, falei assim, cara, talvez alguém vai chegar hoje e vai olhar e falar assim, pregar na Itália é mole, né? Tá aí, ó, que vida boa. Tá aqui na Itália, pregando, curtindo. Olha lá o histórico dele. Olha lá a vida dele. Olha lá o que ele passou. Privações, falta. Você vai ler os livros do irmão Reagan. Um homem que chegava na igreja, olha isso. Ele chegava nos lugares para uma conferência de fé, de prosperidade, irmãos. Que você Ele ia embora. Sabe como ele ia embora? Crendo para não acabar o combustível. Crendo para que o pneu careca, que já não estourar. Como é que a vida é sua festa? Ou a gente vai viver um evangelho superficial. Dá para fazer também. A gente só pega aquilo que é bom e top. Eu não quero isso para minha vida, não. Eu vou, como o apóstolo Paulo fala, eu vou me gastar, eu me gastarei cada vez mais. Eu preciso ter equilíbrio, administrar todas as coisas, cuidar da minha família, suprir minha família, minha filha, minha esposa. Preciso cuidar de toda a minha casa. Claro que eu preciso. Mas eu também vou me gastar e me gastarei ainda mais pelo Senhor. Então, quando eu olho para José, irmão, José foi resiliente. Outra coisa que José não teve, irmãos, José não teve ressentimentos. Já parou para pensar nisso? Não seria justo? E eu vou ser sincero, irmãos, talvez ele foi até bonzinho com os irmãos. Se você não sabe a história, depois você pode ler lá com calma, não vou até para a gente não estender muito tempo. Mas talvez era a hora que a gente já está grandão. Ah, é? Não, quero todo mundo de joelho. Beija aqui, ó. Meu pé, ó. A gente meu irmão. Irmão, olha, preste atenção. Entenda uma coisa. José, ele não foi... ele não só deram uma pancadinha nele, não. Venderam ele como escravo. Arrebentaram com a vida dele.
acabaram. Ele passou ali 30, sei lá, anos, não sei o tempo agora cronológico, acabaram com a vida dele, com a juventude dele. Às vezes a gente fala, meu Deus, né? Por exemplo, a gente, né? Eu e Michela, toda a nossa geração, crescemos dentro do Evangelho. E algumas pessoas falam assim, nossa, perderam tempo na igreja. Perderam a juventude de vocês na igreja. E eu fico imaginando, se você tem um chamado, como José, e alguém chega para você, pô, eu perdi minha juventude, fulano está perdendo a juventude dele na igreja. Pois é, então, eu perdi a minha como escrava. Bem diferente. E perder entre aspas, né, irmãos? Eu fui guardado, eu, minha esposa, todos aqueles que estavam com a gente, fomos guardados, irmãos, e graças a Deus, edificados para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, quando eu olho os jovens, irmãos, e eu sempre falo, olha, eles estão investindo a juventude deles aqui. E a gente precisa considerar e honrar isso. Amém? Mas a gente não tem que ter pena, entre aspas. Por quê? Porque eles estão investindo algo poderoso para a eternidade. Não é algo que vai ser só colhido aqui, não. Vai ser para a eternidade. Abdicando de noites, abdicando de festas, abdicando de amizades, para servir ao reino. Entende? Então, José ele não teve ressentimentos. Olha para a tua vida, irmãos, e vê aquilo que está te travando. Fulano me feriu, fulano fez isso, fulano não pediu perdão, Beltrano fez aquilo. Meu irmão, acorda, o tempo está passando. Vira essa página e segue em frente. Imagina, José. Não, então, Potifar, meus irmãos me venderam, está muito difícil, eu não consigo sair dessa. Mais uma semana, e aí, José? Deixa isso para lá, eu não sirvo para nada mesmo. Minha família não me ama, eu estou sozinho. Aí foi preso, injustamente. Não, cara, José prosperou na prisão. Camarada prosperou na prisão. E a gente está ali amarrado com pessoas ali, ó. Não perdoo, não libero, ela tem que pagar, ela vai sofrer, ele vai isso. Irmãos, a justiça não é sua. Não é você que tem que estabelecer justiça para ninguém. Muitas pessoas já fizeram, deixaram de fazer muitas coisas para mim e eu preciso, cada dia mais, liberá-las. Sabe por quê, irmãos? Porque quem vai sofrer o dano não sou eu. Agora, se eu guardo, eu vou sofrer. Então, para viver uma vida extraordinária, irmãos, você precisa viver uma vida sem ressentimentos, sem guardar mágoa. Uma outra coisa, irmãos, nós precisamos abandonar a autocomiseração. O que é autocomiseração? Essa coisa do coitadinho, da coitadinha. José não tinha isso, irmãos. Quando José chegou diante do rei, ele não chegou de Faraó. Quando ele chega diante de Faraó, ele não chega lá, poderoso Faraó, poxa, que bom que você me ouviu, eu estou aqui, minha vida inteira foi um sofrimento. Não, irmãos, ele foi lá, se barbeou, entregou a palavra, tal, isso, aquilo. E aí quando chega, olha só que interessante, quando o Faraó chega para ele e fala o quê? Fala assim, nunca vi tanta sabedoria, cara, vou botar você para abaixo de mim, vai ser só você. Talvez José, se fosse, tipo assim, nessa pegada, que fiz eu para merecer tamanha cuidado do Senhor, Faraó? Eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não consigo. Não, manda aí, manda para mim. Estava esperando por isso. Meu irmão, é dessa forma, irmão. Estava esperando por isso. Vamos para cima. Vamos para cima. Essa coisa de ó céus, ó vida, irmãos, não leva ninguém a lugar nenhum. Me diz alguém que viveu com a vida murmurando, reclamando, que chegou em algum lugar. Não funciona, irmãos. Isso não move Deus, não move ninguém.
Não move, irmãos. Então tem coisas assim, vou te dizer, tem coisas que você vai ter que enfrentar. Tem coisas que nós vamos precisar enfrentar. Eu já tive situações na minha vida que às vezes a vontade que eu tinha era de tipo assim, eu preciso resolver um problema. Então o que eu fazia? Vou dar um exemplo para você, o que eu já fiz, tá? Era assim, eu tinha uma conta enorme para pagar. Aí eu não olhava a minha conta no banco. Por quê? Falei assim, eu não vou olhar, porque vai que não bate, vai que um dinheiro entra e eu não vou olhar para não dar azar. E eu ficava aquele dia todo lá e falei, não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar. Aí no dia seguinte chegava lá, o que acontecia? Estava lá no vermelho. Não mudou nada, irmãos. Porque não é fé, é só superstição. Então, às vezes, a gente está fazendo isso com os nossos problemas. A gente, não vou me desgastar nisso não. Puxa vida, cara. Eu vou conversar com fulano. Nossa, ele vai entender assim, ela vai entender daquele jeito. A gente vai brigar, não vai dar certo. Eu vou me desgastar. Sabe de uma coisa? Deixa como está, o tempo cura todas as dores. Não cura, irmãos. Faz isso com o teu casamento, para você ver o que acontece com ele. Não trata aquilo que tem que ser tratado, não. Não senta e resolve o que precisa ser resolvido, não. Tu vê o problemão que tu cria. Então, irmão, se você tem alguma coisa contra alguém, senta, resolve, perdoa e segue. Se livra desse fardo, se livra desse peso que não é para você carregar. Se livra de uma responsabilidade que não é tua. Você não tem que punir ninguém, você não tem que fazer justiça para ninguém. Deus não te estabeleceu justiceiro. Parece que a gente quer meio ser justiceiro, né? Aqueles caras assim, o quê? Poxa, fulano fez alguma coisa com a Michela? Não vai ficar assim, eu vou fazer justiça. Não, Deus não estabeleceu, não tem um justiceiro, não está nem nos 5, nem no dons ministeriais, não está no Ministério de Socorros, não tem. Já viu na Bíblia isso? Alguém me diz aí se tem alguma versão, de repente tem uma versão, né? A uns Deus chamou como justiceiros, a outros Deus estabeleceu na igreja como aqueles que vão estabelecer juízo. Não, irmão, não foi. Nós devemos julgar todas as coisas, não devemos julgar as pessoas, mas Deus não nos fez justiceiros. Que também é outro engano, né? Não devemos julgar nada, aceitar, é como se tipo assim, vamos aceitar tudo. Não, a gente tem que julgar todas as coisas. Temos que ter cuidado com todas as coisas. Se você está lendo o livro do nosso querido Rick Renner, se você ainda não está lendo, procure ler, é o nosso compromisso na nossa reunião doutrinária. Né? Se você já leu os 3, 4 primeiros capítulos, você vai ver como o mundo está. Meu irmão, aquele livro foi escrito, acho que em 2019, pelo menos publicado em 2019, antes da pandemia. Parece que você está lendo o Brasil. Exatamente, meu irmão. E ele fala, uma das coisas que está sendo estabelecida nesse tempo é o engano, espíritos enganadores. Ele começa com o texto de Paulo ali falando, não vos enganeis. Porque, irmãos, o engano é a falsa sensação de verdade. O engano é aquela verdade travestida, é a verdade trans. Olha aí, ó, mais um trecho aí para você. Né? Verdade trans é um engano. Ela acha que é verdade, mas não é. Ela se acha verdade, mas é uma mentira. E como é que ela entra, irmãos? Como é que o engano entra? Com pequenas coisinhas. Eu já falei aqui para vocês algumas coisas, irmãos, e eu não quero ser chato com isso, não. Mas eu me lembro que na nossa época, o grande ponto era a questão da virgindade. Casar virgem ou não, tal, não sei o quê. Hoje em dia, parece que isso nem é mais falado nas igrejas, virou fora de moda. Não, mas a Bíblia continua lá, dizendo que não deve. Aí depois, na minha época, irmãos, era assim, era proibido ouvir música secular. Outro dia, ontem eu compartilhei um vídeo, um trecho, uma breve ministração do Fernandinho, e ele falando sobre música secular. E aí eu fui olhar os comentários, aí eu falei, meu Deus, o Rick Renner fez a leitura mesmo.
não tinha quase ninguém apoiando. Todo mundo criticando. E sabe como é que era a crítica? E a Netflix? E os filmes? E não sei o quê? E não sei o que lá? Ou seja, você para justificar o errado, você aponta outro erro. Olha só que hoje você tem que provar, cara, olha só o nível que nós chegamos, gente. Nós temos que provar que homem é homem e mulher é mulher. É assim, a sensação que eu tenho é que é Satanás, ele está assim, ó. Sabe de uma coisa? Eu rebaixei eles até agora, nesse nível aqui, mas eu quero pisar mesmo. Pisar mesmo. Eu vou fazer médicos, pessoas inteligentíssimas, parecerem completos idiotas. E ó. E aí eu vejo, às vezes, uns caras fazendo umas entrevistas na rua, né? Falam assim, o que é uma mulher? Meu amigo, é desesperador. Desesperador. Então, irmãos, entenda uma coisa, a sociedade, ela vai degringolar. É daí para pior. Não muda a sociedade. A gente não muda a sociedade. A gente consegue influenciar as pessoas a saírem dessa vida. Você entende? A gente não está aqui para mudar a sociedade. Não tem como. O mundo jaz no maligno. Você não muda o mundo. Você tira os caras do mundo e traz para a igreja. Mas o mundo é daí para pior. O mundo vai ser desse caminho. E aí a igreja está fazendo o quê? Ela está abraçando isso. Está abraçando, abraçando. E aí um vídeo como aquele do Fernandinho, que deveria ser, meu Deus, cara, que legal. Puxa, palavra poderosa. E ele fala uma coisa, irmãos, que mexeu muito comigo. Que eu fiquei pensando, falei assim, rapaz, até comentei com a Michela. Ele chega e fala assim, depois você olha lá, não sei se já apagou, mas depois você pesquisa, se você desejar. Ele fala assim, você que fica falando, mas na igreja tal, que está bombando lá nos Estados Unidos, que está bombando lá na Europa, toca a música do mundo, toca a música secular, né? E tal. Aí ele falou assim, legal, eles tocam músicas seculares. Agora, o que está acontecendo com o evangelho na Europa? O que está acontecendo com o evangelho nos Estados Unidos? Então, assim, você quer isso para a sua igreja? Você quer viver esse esfriamento na sua igreja? Ontem, irmãos, ontem ou anteontem, foi no mesmo, bem próximo, eu mostrei para a Michelle um vídeo que eu vi também numa igreja católica na Europa. Sabe o que eles fizeram, irmãos? A igreja faliu. E as igrejas católicas, elas são muito bonitas, a arquitetura, são históricas e tal. Então tem lá a imagem de Jesus crucificado, todas aquelas outras, as imagens, todos os desenhos são belíssimos, né? E sabe o que aconteceu, irmãos? Virou um bar, boate. E vou te dizer, é tão louco que está tudo lá ainda. É assim, ó, é como se aqui fosse um altar, certo? E aqui já tem um quiosquezinho onde você compra um uísque, bebida. Tem gente já sentada aqui na mesinha, conversando em um monte de imagem. As pessoas não estão nem aí. Não se importam. Aquilo não choca mais. E aí eu vou te dizer, irmãos, é isso que você quer? É isso que você quer viver? Aí eu estava até brincando, falava, vamos ter um encontro de casais, vamos botar aquelas músicas românticas e tal. Mano, meu irmão, não, irmãos. Todas as músicas que tocaram aqui são todas músicas cristãs. A gente não ouve música do mundo. Pastor, é obrigatório? Eu não vou te proibir, irmãos. Eu não tenho esse poder. Sabe por quê? Eu posso chegar para você, é proibido. Todo mundo aqui tem que ouvir música cristã e tal, tal, tal. O que você vai fazer na sua casa? Você vai ouvir o que você quiser. Vai ouvir o que você quiser. Porque eu não vou estar lá. Então o que vai acontecer, irmãos? É a sua consciência. E aí é o ponto, o que mais você está se enchendo? Porque não vem me dizer, não, uma série do Netflix é diferente. Tudo bem. Agora, a forma como nós lidamos com as coisas é muito diferente. Porque se você ouve música secular, você vai ouvir o tempo inteiro.
E você nem vai se ligar no que você está ouvindo. Você vai estar ali ouvindo e aquilo ali está entrando. E o Fernandinho, ele fala, não tem como. Falou que tem um teólogo que ele faz separação. Ele olha a letra e faz separação. Não, essa letra pode, essa não pode. E ele falou assim, o que a Bíblia diz isso? Pode de uma mesma fonte jorrar água doce e amarga? Que separação inútil que você está fazendo? Nenhuma. Não se engane, irmãos. Esse é o tempo do engano, onde as pessoas estão vivendo verdade trans. Isso não existe. Ah, pastor, meu irmão. Infelizmente, não existe. Não tem como. E cada vez mais isso vai piorar. Agora, nós que desejamos viver o extraordinário, você crê nisso? Você deseja isso? A gente tem saída, a gente tem escolha. Olhar para os exemplos da palavra. E eu quero fechar com um texto que está lá em Filipenses, você pode só acompanhar, que diz assim, Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, não tem como a gente ser glorificado, a gente ser honrado, exaltado, se a gente não se humilhar. Se a gente não se esvaziar de nós mesmos. Se a gente não se rebaixar à obediência de Cristo, à obediência do Senhor. Jesus, ele não veio na terra fazer o que ele queria. Não veio, irmãos. Se você acha isso, você está enganado. Jesus, inclusive, não queria ir para a cruz. Por ele não iria. Ele falou isso. Não por conta da cruz, não porque ele não nos amasse, mas ele não queria se afastar do Pai. Ele não queria ficar longe do Pai. Mas, irmãos, entenda uma coisa. Deus é tão santo que Deus não poderia continuar com Jesus porque Jesus estava com todo o pecado da humanidade. Ele não podia ter contato com Jesus naquele momento. Por isso que ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? E eu quero que você entenda e tenha essa consciência da mesma forma, irmãos. O nosso Deus é tão santo que nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito e achar que tudo vai fluir, vai dar certo. Não vai dar certo. A gente vai sofrer, a gente vai apanhar e não vai dar certo. Nós precisamos ter a consciência daquilo que nós estamos fazendo aqui. Quando o apóstolo Paulo fala, eu quero só o último texto ler com você, ele começa a falar a respeito de dar algumas instruções aos presbíteros da igreja de Éfeso. E ele começa a fazer um discurso falando a respeito, né, da forma como ele se conduziu com todos eles, a forma como ele serviu ao Senhor, servindo a eles com humildade, lágrimas, provações, ciladas dos judeus, né? Tudo aquilo que ele estava fazendo, né, ao serviço daquelas pessoas. E ele fala, porém, no 24, isso está lá se você quiser depois acompanhar, Atos 20, 24, diz assim, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue.
Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que de dentre vós mesmos levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor. Mais aventurado é dar do que receber. Tem noção disso, irmãos? A vida do apóstolo Paulo, ele não tinha por preciosa. A vida dele era se gastar pelas pessoas. E isso chamou muita atenção. Lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de mostrar com lágrimas a cada um. E eu creio, irmãos, que esse mesmo temor que tinha sobre o apóstolo Paulo, sobre a responsabilidade do chamado dele, vai repousar sobre todos aqueles que desejarem viver de uma forma extraordinária. Onde nós vamos olhar para nós mesmos e eu não vou me importar com a minha vida, não vou ter a minha vida como preciosa. Eu não vou ter a minha vida como algo maior do que aquilo que eu tenho para viver em Deus. O apóstolo Paulo, ele fala no 23, ele diz assim, que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha isso, irmãos. Você imagina ele chegando nos lugares, pregando o evangelho, servindo ao Senhor, e o Espírito Santo falando para ele, né? Agora, irmão, agora é a tua glória. Chegou a tua hora de brilhar. Chegou a tua hora de brilhar, meu filho. É cadeia, é perseguição, apedrejamento. É a tua hora. Vai brilhar, meu filho. É assim, irmão? Então entenda uma coisa. Se você quer ser diferente, entenda que há sofrimento. Entenda que há esforço. Entenda que há abnegação. Olha os exemplos que eu citei aqui para você. Abraão, José e Daniel. As referências que eu dei para você. Fé, consistência, abnegação, não viver de ressentimentos, resiliência, comunhão, renúncia. São palavras que têm que estar no nosso vocabulário. Atitudes e visões que nós devemos viver e experimentar dia após dia. Isso sim vai nos levar ao extraordinário. E como eu te falei, meu irmão, cada um de nós aqui temos escolha. Cada dia nós levantamos e temos escolha. Cada dia. Se a gente vai pegar o celular e vai... A gente já sabe que vai se perder no tempo. Vendo um monte de porcaria na internet. A gente já sabe, você não é bobo nem menino, já sabe. A gente já sabe se você tem fraqueza com série, a gente já sabe que se você começar a ver uma série, você vai direto. É pecado? Não. Mas você precisa saber aquilo que está te dominando. E aquilo que você quer viver, aquilo que você quer dar valor. Faça uma escolha diária, irmãos. Eu estou sendo levado para um novo nível. Como eu falei para você, e eu vou me gastar ao Senhor. Independente do que aconteça. Eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que não vai ser tranquilo. Eu sei que vai exigir de mim esforço. Vai exigir de mim lágrimas. Vai exigir de mim abnegação. Vai exigir de mim estar contente mesmo com aflições. Vai exigir de mim estar bem, independente de. Vai exigir de mim viver
desfrutar de coisas que eu não projetei, mas o meu amor pelo meu Deus é muito maior. Ele é tudo. A cada dia ele é maior dentro de mim. E é nessa visão e nesse entendimento que cada dia eu vou me esforçar, irmãos. Sou perfeito? Longe disso, tem muita coisa ainda para melhorar. Muita mesmo. Você está diante de uma pessoa que tem muita coisa para ajustar. Mas eu não vou parar até que eu consiga fazer tudo aquilo que ele mandou. E assim como o apóstolo Paulo, vou terminar os meus dias ou ser arrebatado, olhando para trás e falando: Senhor, completei minha carreira e guardei a minha fé. Fiz tudo que o Senhor mandou. Estou aqui, ó. Está aqui diante do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor me pediu, eu te entreguei. Fica de pé, por gentileza. Queria chamar o Ministério de Música.